Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou testar jogos no Yoga Slim 7i com Core Ultra 125H. Esse cara aqui obviamente não é um notebook gamer, como dá pra ver pela aparência, mas ele tem um gráfico integrado bem competente, uma Intel Arc com 7 núcleos Xe, que é muito mais forte que as antigas Intel Iris Xe e o HD Graphics. E como sempre lembrando que o teste é feito usando o notebook plugado na tomada, com perfil de energia e desempenho, e a captura da tela fica por conta de uma placa de captura da EVGA em conjunto com o segundo computador. Combinado? Agora bora lá conferir como ele se sai em alguns joguinhos. Comecei testando o Devil May Cry 5 configurado em Full HD nativo com os gráficos no alto, e o notebook conseguiu rodar até que bem. Tem um ou outro mini stuttering de vez em quando que deixa o 1% low um pouco mais abaixo, mas deu pra jogar legal, quase sempre acima dos 60 FPS. Próximo é o Dying Light, rodando na resolução nativa da tela do notebook, que é o 1920 por 1200, com os gráficos no médio. E o desempenho nesse jogo é muito parecido com o Devil May Cry 5. O Yoga até consegue entregar uma média próxima dos 60 FPS, mas com leves stutterings em alguns momentos. Acredito que travando o FPS em 60 deve ajudar com isso, já que dá uma folguinha para o processador. No Monster Hunter World, testei na resolução Full HD nativa com os gráficos no médio. E com essa configuração, o Yoga não consegue os 60 FPS, mas consegue se manter bem próximo dos 40, que já tá legal. É bem provável que diminuindo a resolução ele consiga bater os 60 frames, mas nesse jogo eu pessoalmente prefiro priorizar a qualidade gráfica mesmo. Também testei no Resident Evil Village, rodando em Full HD com FSR qualidade e gráficos no médio. E o resultado foi um jogo rodando sem stutterings com uma média de 70 FPS. Lógico que, como é a média, tem momentos que cai abaixo disso, mas a queda mais brusca que tive foi ali na casa dos 50, então deu pra jogar tranquilo também. Agora, em um jogo lançamento, o Death Stranding 2, eu configurei para rodar em Full HD, no baixo, mas com o XeSS no modo Ultra Desempenho. Então, internamente, o notebook está renderizando até abaixo de 720p. E mesmo assim, não foi o suficiente para se manter acima dos 30 FPS. Eu cheguei até a colocar em 720p nativo para ver se mudava alguma coisa, mas sem chance. Ainda continuou caindo abaixo dos 30. A única forma de aumentar esse frame rate é ativando o gerador de quadros, que além de não ficar muito legal por conta da latência, depois de um tempinho o jogo acaba crashando, sabe-se lá por qual motivo. Mas quando a gente parte para o primeiro Death Stranding, o notebook consegue entregar uma experiência muito mais decente. Em Full HD no médio, ele vai empurrar algo em torno dos 40 FPS, que já é legal para um jogo onde você passa a maior parte do tempo andando para lá e para cá. Mas reduzindo a resolução para 720p, dá para ficar bem próximo dos 60 para quem faz questão disso. Então é um título que roda muito bem no Yoga Slim. Também fiz um teste no remaster do primeiro Dark Souls, rodando nativamente na resolução 1200p com as melhores opções gráficas ativadas. E como esse Dark Souls não é tão pesado, o notebook não tem nenhum problema para cravar os 60 FPS, que é o limite do jogo. Então deu para jogar tranquilamente. Próximo foi o Mortal Kombat 11, configurado em 1080p com os gráficos no alto e frame skip ativado, que por algum motivo o jogo não permite desligar. De qualquer forma, esse é mais um jogo que deu para quase cravar os 60 FPS. Não teve tanta folga aqui quanto no Dark Souls, tanto que o processador está consumindo mais energia, mas conseguiu manter muito bem sem problemas com stutterings.
Eu também conferi como ele se sai no Red Dead Redemption 2, rodando na resolução nativa da tela do notebook, que é o 1200p, com os gráficos no médio e textura no ultra porque a gente tem memória. E dessa forma, o Yoga conseguiu empurrar uma média um pouco acima dos 30 FPS. De vez em quando rolam alguns mini stutterings nas áreas com muitos NPCs, algo bem leve mesmo, que eu não acho que chega a atrapalhar, mas fora desses locais ele roda bem mais fluido e com uma qualidade gráfica excelente. Outra coisa, esse jogo tem suporte ao FSR2, então para quem não se importa de usar, com ele ativado o notebook vai rodar um pouco acima dos 40 FPS. Ese era el último. Damn good shooting, senor. Thank God for you, mister. No Euro Truck Simulator 2, eu configurei para rodar nativamente em 1200p com os gráficos no médio. E como esse é um jogo mais leve, que rodava legal até nos antigos gráficos integrados da Intel, o Yoga com a ARC não teve muitos problemas, entregando algo entre 70 a 90 FPS. Também conferi a nova versão do The Witcher 3, rodando em Full HD nativo com os gráficos no médio. E o Yoga aqui até consegue entregar uma média acima dos 30 FPS, mas nas áreas mais pesadas, como na cidade de Novigrad, ele tem alguns problemas com stutterings, que só vão ser amenizados limitando o FPS a 30, para sobrar mais energia para o processador e ele conseguir ter um clock mais alto. Mas para quem não liga para esses stutterings e só quer ver o FPS pipocando na tela, reduzindo a resolução para 900p e colocando os gráficos no baixo, o notebook vai conseguir empurrar uma média bem mais alta, por volta dos 70 FPS. Me mostra o que é capaz. O próximo teste foi no remake do Spyro, configurado em Full HD nativo com os gráficos no médio, e dessa forma deu para jogar bem tranquilo, praticamente sempre acima dos 70 FPS. E esse jogo, embora seja leve, é divertido e tem um charme nos gráficos, então fica aí a recomendação para quem tem esse notebook e está procurando algo para jogar. No Stellar Blade, testei na resolução 1440 por 900 com os gráficos no baixo. E como essa resolução tem a mesma proporção da nativa da tela do notebook, a imagem até que não fica borrada. O desempenho do Yoga aqui não é a melhor coisa do mundo, porque mesmo que ele consiga se manter sempre acima dos 30 FPS, às vezes dá a louca no frame pace de um jogo e passa a sensação de ter caído abaixo dos 30. Mas acredito que dê pra brincar para quem não se importa muito com isso. Eu conferi também como ele se sai no GTA V Legacy, configurado na resolução Full HD com os gráficos no alto. E sem muitas novidades, sendo um jogo já antigo, o Yoga consegue rodar bem. Ele não vai entregar os 60 FPS sempre, mas também não rola nenhum drop absurdo. O mais baixo que notei foi ali próximo dos 50. Então, pelo menos se tratando do modo história do jogo que é mais leve, vai dar para jogar tranquilo. Enfim, pessoal, esse foi o teste em jogos no Yoga Slim 7i com o Core Ultra 5. Como eu disse no começo do vídeo, ele não é um notebook gamer com GPU dedicada, então vão ter jogos lançamentos como o próprio Death Stranding 2 que eu testei que não vai ficar legal, mas grande parte dos títulos antigos, de uns 4 a 5 anos atrás, vai dar pra brincar sem muitos problemas, desde que você não faça questão de ter os 60 FPS sempre, claro. Agora eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam também de se inscrever para acompanhar mais vídeos com o Yoga e também outros modelos. Um grande abraço a todos e até a próxima, tchau tchau!